Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui a gente vai trazer informação, análise e também entrevista. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, no site de Veja, também Facebook e nos canais, no canal de Veja no WhatsApp. E você pode participar da gente durante o programa pelo chat ou pelas nossas redes sociais. Vamos lá, então, eu já vou começar apresentando aqui o nosso convidado do dia, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. Líder, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, uma ótima tarde para o senhor, que bom que deu certo. Boa tarde, Marcela, boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem. Líder está concluindo aí o período de 12 meses, eu estou assinando agora a indicação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, assuma essa tarefa aí pelos próximos 12 meses. Nossa bancada, Marcela, há 40 anos tem essa tradição, né? Não há reeleição, né? A gente faz um rodízio para que todas as nossas lideranças possam desempenhar o seu papel, ganhar experiência e contribuir com o partido, com o país, com a vida democrática. Sim, então já aproveito para te perguntar, né, como é que foi esse primeiro ano, né, do governo Lula na liderança do PT na Câmara dos Deputados? Acredito que não tenha sido nada fácil. Qual que foi o principal desafio que o senhor encontrou, se a gente puder elencar um? Além de não ser nada fácil, foi muito difícil, viu, Marcela? Era tudo novidade, né? Não só para mim, mas para nossa bancada, para o próprio conjunto do parlamento, um governo novo iniciando, uma legislatura nova iniciando, mas o saldo, na minha avaliação, ele é muito positivo. Eu acho que nós conseguimos cumprir um papel importante. Nunca se aprovou tanta coisa positiva como eu vi nesse ano. Eu estou na Câmara desde 2011 e considero um ano muito positivo. A reforma tributária, a PEC da transição, a volta do Bolsa Família, o novo marco fiscal, uma série de medidas para corrigir distorções de arrecadação, tentando equilibrar as contas do país, né? Foi um período em que nós somos minoria, né? O presidente Lula não elegeu a maioria dos deputados e deputadas, nem senadores. Nossa bancada da federação, que eu liderei, são 81 deputados, né? O PV, o PCdoB, o PT tem 68, 69 deputados. A gente conseguiu, acho que, se posicionar, conseguimos colocar algumas marcas importantes nossa, e o PT, a nossa bancada, principalmente, voltou a ter protagonismo, voltou a ocupar as principais posições de poder, de decisão na Câmara dos Deputados. Nós presidimos 4 comissões no ano passado, entre elas a de Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara dos Deputados, ao lado da de Orçamento, que não é uma comissão só da Câmara, é uma comissão mista. Os nossos deputados relataram projetos e aprovaram dos mais importantes, que mexem com a vida da população. Então foi um ano muito produtiva. Minha avaliação é positiva. Eu acabei de sair de uma reunião com a bancada, ficamos a manhã toda reunidos. Eu ouvi muito isso de cada um dos nossos deputados e deputadas. E é claro que agora, 2024, se apresenta aí com novos desafios. Com certeza. E ontem, né, na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve um discurso com um tom bastante duro em relação ao Palácio do Planalto, cobrou ali a execução do orçamento, né, as emendas de comissão que foram aí vetadas pelo presidente Lula. Também tem uma série de cobranças em relação a acordos que não foram cumpridos e nos bastidores se fala até que ele quer um apoio aí para a sua sucessão no ano que vem. Como que o senhor viu o tom do presidente Lira ontem? Marcelo, primeiro é fato, né? A fala repercutiu muito, acho que vocês da imprensa estão fazendo o papel de vocês, né? De divulgar, muitas vezes até polemizar. Agora eu defendo na nossa bancada, e meu comportamento tem sido assim, analisar sempre com muita frieza, clareza e serenidade esses momentos que ganham, né, uma tonalidade mais polêmica. Não é nosso papel incendiar o país, não é nosso papel dividir o país, né? O diálogo, o entendimento, a união é boa para o Brasil, né? A compreensão do papel do executivo, do legislativo, do judiciário e uma harmonia não interessa a nós que somos políticos, interessa a quem está nos assistindo, interessa a população, o setor produtivo, o empresário, o agricultor, o trabalhador, a trabalhadora. O que eu vejo nessa fala? Primeiro, não tem nenhuma novidade.
tratam como novidade, mas não é novidade. O presidente Lira já falou isso em outros momentos, a questão de orçamento, a questão da crítica à articulação política, ele repetiu inúmeras vezes no ano passado. Eu não vi nada de agressivo, eu não vi nenhum xingamento, nenhuma ofensa, nenhuma ameaça na fala que foi colocada, né? E o presidente Lula, o ministro Padilha, a equipe de outros ministros, o governo, é muito experiente, é muito sábio, aposta no diálogo, no entendimento, não vai haver nenhum tipo de interdição, né, da articulação, do debate, da busca de aprovar temas importantes para o país. E na fala do presidente Lira, isso não foi destacado, mas ele falou, ele deixou muito claro que continuará somando esforços para aquilo que for pauta do país, para aquilo que for importante para o Brasil, para cada brasileiro e brasileira. O que o presidente Lula vai apresentar está dentro desse escopo. É a pauta do país, né? São os temas que mexem com a vida das pessoas. Eu acho que nós vamos conseguir, sim, continuar aprovando aquilo que o Brasil precisa. Líder, o nosso colunista do Radar, Robson Bonin, participa da nossa conversa. Bonin, uma ótima tarde para você. Boa tarde, líder, o pessoal que está nos assistindo em casa. Pois é, a gente acompanhou ontem, a fala do senhor é muito emblemática, né? Todo mundo conhecia as reclamações do presidente Arthur Lira em relação à articulação política, o que está acontecendo, né, bem desde o ano passado. Então, naquele recado, obviamente, ontem ele não foi para o Palácio do Planalto, ele estava falando ali para a base eleitoral dele do ano que vem, que vai eleger o sucessor, e para a opinião pública de uma maneira geral, para casar justamente essa discussão, para que a gente faça esse debate, né? E me parece que a gente está ainda jogando com efeitos do que foi o governo passado. Na gestão passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro entregou todo o poder do executivo, o orçamento e tudo mais na mão do Arthur Lira, e isso fez com que o Congresso virasse, né, a Câmara, e tivesse esse poder que tem hoje sobre o orçamento. Alguns tratam isso como uma distorção até, mas impôs um desafio ao presidente Lula, que ele não pode entregar tudo que o Arthur Lira quer, porque senão ele também vira um presidente muito fraco, e também não pode bater de frente com o Arthur Lira nesse tipo de cobrança, nesse momento de atrito, porque também não tem uma base consolidada do governo que dê poder para isso. Como é que o senhor acha que é o meio termo dessa articulação e que papel o PT tem nisso, para tentar parar um pouco as arestas e conseguir, né, normalizar o ambiente para que a agenda que é importante do país avance na Câmara? Desde que o mundo é mundo, desde que as democracias existem, as coisas funcionam assim. Busca-se, como você disse, o meio termo, o equilíbrio, né, um ponto de coesão. Qual é ele? A gente nunca sabe, né? A gente entra nas discussões, nos debates. Eu participei de centenas de reuniões no ano passado que a gente chega lá sem saber bem o que vai acontecer. Mas é que na argumentação, no diálogo, no entendimento, né, e na defesa daquilo que conta para o país que a gente consegue avançar. Vou dar o exemplo aqui do ministro Haddad, né? Olha quantas coisas importantes o ministro Haddad conseguiu articular, ajudar o governo a organizar e aprovar no Congresso Nacional. Ele vai de novo cumprir esse papel. Inclusive, ele pautou já o início do ano legislativo, com a medida provisória, né, que refaz, corrige as desonerações desses 17 setores. Que a gente vai ter que achar, como você disse, um meio termo. Elas não podem ser eternas. Você não pode continuar sem critério algum, dando privilégios a alguns setores, não são todos, que nem sequer estão empregando mais, estão demitindo. Não pode ter um privilégio. O cidadão brasileiro que paga impostos não pode abrir mão de uma receita que é para a saúde, para a educação, para dar um privilégio a um setor que não produz mais, que não gera mais emprego, que está demitindo. Então, eu acho que nós vamos conseguir, com essa iniciativa do governo, mesmo com essas reações que, como eu disse, já eram esperadas na Câmara dos Deputados, no Congresso, nós vamos conseguir dar um passo adiante para o Brasil experimentar, né, um outro modelo de desoneração. Esse que está aí, que foi renovado, ele é passível, sim, de aperfeiçoamento. Só para dar um exemplo de pauta que a gente vai ter que buscar acordo e entendimento. Sim, líder, as emendas de comissão, né, que foi um ponto aí de bastante tensão entre o presidente da Câmara e também o governo Lula. O senhor acha que o governo vai acabar liberando as emendas de comissão? Na sua opinião, como parlamentar, né, não agora como governo, como parlamentar que está aí atuando também para a sua base eleitoral, acha que essas emendas, né, fora o orçamento que os parlamentares já têm, elas são necessárias também, essas de 5,6 bilhões aproximadamente?
É difícil a gente ter uma precisão, né, sobre esse assunto, mas eu entendo que o governo não vai conseguir segurar, reter tudo que ele deseja do orçamento e, ao mesmo tempo, o Congresso também não vai ter tudo que deseja, o tamanho que deseja, da influência na execução orçamentária. Em todos os últimos governos, pode pegar lá do Sarney para o Collor, para o Itamar, para o Fernando Henrique, para o Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, o Congresso foi ampliando, né, esse exercício de influenciar a execução orçamentária. O que não pode ser como foi no governo anterior. Não pode ser secreto, não pode ser sem transparência, não pode ser sem critérios, tem que ser dentro de parâmetros que, na ponta, essa emenda parlamentar, essa indicação, essa influência do Congresso toque a vida das pessoas, melhore a saúde, melhore a educação, melhore a infraestrutura urbana, leve infraestrutura para as áreas rurais, né? Melhore o social, o funcionamento daquilo que pode gerar emprego, daquilo que pode gerar renda. Se a influência do Congresso, junto com o que o governo vai ou não ceder, chegar nesse ponto, eu não vejo problema nenhum, sabe, em haver essa influência. Como nós somos minoria, o governo não pode fazer só o que bem entende, o que só bem quer. Como o Congresso não é absoluto, nós não estamos sobre parlamentarismo, o Congresso também não pode fazer o que bem quer, o que bem entende. Então vai se chegar aí num ponto de equilíbrio. O presidente Lula aposta nisso, no diálogo, no entendimento. A história de vida dele prova isso, a maneira como ele governou antes prova isso. O que aconteceu no ano passado prova isso. Isso é bom para o Brasil. Não é bom para o Lira, para o Lula, para o Zeca Dirceu, é bom para o Brasil. O que não dá é para a gente acreditar naquele modelo que fracassou nos últimos anos, onde, né, o presidente, de forma irresponsável, abriu mão de governar e deixou todo o controle do orçamento na mão do Congresso Nacional. Não tem lógica, isso não faz sentido, em lugar nenhum do mundo é assim. Agora, líder, o senhor é um parlamentar importante da bancada do Paraná. O estado do senhor vive um momento de ebulição por causa desse processo que a gente está acompanhando de possível cassação do senador Sérgio Moro. Tem forças do PT, do bolsonarismo, do próprio Centrão, todo mundo de olho nessa vaga aí, quando esse caso de fato chegar ao TSE e ali ser decidido o destino do senador Sérgio Moro. O senhor acha, primeiro, que ele vai ser cassado? E sendo, o que o senhor acredita que seria o melhor nome para ocupar essa vaga lá no Paraná? Eu acredito que ele será cassado e a justiça será feita. Será cassado por quê? Por uma vingança, porque eu quero, porque o presidente Lula trabalha por isso? Não. Vai ser cassado porque há provas robustas que uma série de crimes foram cometidos ao longo do que antecedia ali a disputa eleitoral. Vamos lembrar que o senador Sérgio Moro, né, traiu o partido em que estava, o Podemos. E o Podemos tinha lá toda a contabilidade, todo o registro de uma série de despesas que jamais poderiam ter acontecido no período da pré-campanha. Então ali tem ocultação, caixa 2, abuso do poder econômico, campanha fora de época. Então, há um conjunto de crimes que o próprio Podemos, quando entregou os documentos requisitados pela Justiça Eleitoral, provou. Os documentos da prestação de contas anual do União Brasil, que é o partido atual do senador, também comprovam esses gastos exorbitantes. Então, não há o que fazer. Ele será cassado e a lei determina que em 90 dias, depois de vencida todas as etapas de julgamento aqui no TSE, a gente tem uma nova eleição. Eu estou apresentando meu nome, tenho sido chamado por um conjunto muito grande de lideranças do Estado, do partido, para disputar nessa eleição fora de época ao Senado. Há outros pré-candidatos no partido, pré-candidatas, né? Há partidos que estão hoje integrando o governo que também pretendem lançar candidatos. Acho que vai ser uma eleição muito pulverizada lá no Paraná, o que nos dá uma condição boa assim, de disputa e até de ganhar a eleição. Muito bem, a gente conversou. Eu sei que o tempo do senhor está apertado, líder, com o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, que se despede agora do cargo, né, para dar lugar ao deputado federal Odair Cunha, que é de Minas. Obrigada pela sua entrevista e até uma próxima ótima tarde para o senhor. Valeu, um abraço para o Robson aí, obrigado, Marcelo, um abraço para quem está nos assistindo aí. Acompanhe o nosso trabalho. Até mais. Até mais. Bonin, continuamos juntos aqui. Vamos abrir o site
de Veja para mostrar a manchete que está em destaque. Haddad diz que cumprimento da meta fiscal também depende do Congresso. Ele faz essa fala aí em meio a essa questão, né? Esse embate que está rolando com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, mais especificamente, né? Em relação ao pacote da desoneração, que o Congresso já tinha decidido em manter a desoneração até 2027. Aí o governo foi lá, publicou uma medida provisória no final do ano passado, reonerando, né, esses setores, esses 17 setores que são beneficiados pela medida. E aí Haddad diz que eu estou lendo aqui, estou lendo a manchete que estava no site, abri aqui, o destaque é diferente na reportagem da Larissa Quintino, mas a ideia é a mesma. Resultado primário depende do Congresso Nacional, diz Haddad sobre meta. O ministro afirma que meta fiscal de déficit zero este ano não é do governo e sim foi estipulada na lei do arcabouço fiscal e também foi aprovada, né, na lei de diretrizes orçamentárias pelos parlamentares. De fato, ele não está errado, mas a manobra, né, o que tem sido feito aí parte muito pelo Ministério da Fazenda, que tem feito esse esforço tremendo, né, Bonin, para conseguir cumprir isso esse ano. Já é uma ginástica retórica do ministro, né, Marcela? Porque é claro que o controle fiscal depende do governo. O governo tem meios para cortar gastos, para tentar reduzir um pouco o tamanho dessa máquina, né? A gente está de novo num governo que tem quase 40 ministérios. Essa semana eu falava com o ministro do governo, eu perguntei, vai ter alguma reunião ministerial em fevereiro? Ele falou, olha, é melhor que não tenha, porque para reunir 38 ministros, ninguém fala nada, nem o governo consegue funcionar com tanto ministro. Então, é óbvio que o ministro Fernando Haddad está falando tem razão ali, no sentido de que o Congresso, que é detentor da aprovação ali da caneta das propostas do que normalmente gera um impacto grande para o orçamento da União, o Congresso também tem a sua parcela de responsabilidade nisso. É um ano eleitoral, os parlamentares adoram fazer campanha com esse tipo de matéria, né, as chamadas pautas bomba, que você vai ali e libera isenção, benefício para tudo quanto é tipo de setor, sem perceber se de fato tem esse espaço de despesa no orçamento para você aprovar esses benefícios. E o que ele está fazendo é um pouco demarcando o território, meio que respondendo um pouco daquilo que o Arthur Lira falou ontem, porque o Arthur Lira cobra acordo, diz que também o Congresso também tem seu papel no orçamento. O que o Haddad está dizendo tem papel no orçamento sim, mas não é só papel para gastar, não é só o bom, tem a parte ruim, que é você ter que economizar, você perceber que tem uma meta que tem que ser cumprida, que isso é ruim para o país se no final do ano a gente chegar com um resultado diferente daquilo que está estipulado, planejado, e ele tenta dividir um pouco essa responsabilidade com o Congresso. Você bem falou, nesse momento em que o governo atravessou uma medida provisória para derrubar na canetada uma proposta que foi aprovada pela ampla maioria do parlamento. Essa decisão do fim do ano ainda está causando problemas ao governo porque ela foi tomada de uma forma incorreta politicamente, como o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, admitiu lá no início do ano, no evento que a revista Veja fez para debater os rumos do país na Suíça, em que ele, inclusive, anunciou que havia um acordo com o governo de que o governo iria retirar essa medida provisória e apresentar um projeto de lei para aí o Congresso discutir com mais tempo se revoga ou não, o que tipo de medidas faz para substituir esse dispositivo. Mas você revogar numa canetada uma medida provisória que concedia benefícios a vários setores importantes que empregam no país, não foi a saída mais adequada politicamente. Então, como é um começo do ano de emoções aflorando aí, como a gente viu no discurso do presidente da Câmara e tudo mais, o governo também está fazendo esse papel de jogar um pouco da responsabilidade para o Congresso, não é só gastar, tem que também ter responsabilidade. Agora, ia ter uma reunião marcada para essa tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os líderes na Câmara dos Deputados. Essa reunião foi cancelada, né? Ali com alguns parlamentares que falaram isso, que o clima tá ruim, que eles vão esperar o clima melhorar, né? Depois do discurso de ontem, apesar do líder do PT, o Zeca Dirceu, falar que não, isso faz parte e tal. Não, foi um recado duro, né, que o presidente da Câmara deu em relação ao Palácio do Planalto e também está acenando ali internamente, né, Bonin? Tem uma dose de teatralidade nisso, né, Marcela? Porque as reclamações e as cobranças que
que o presidente Arthur Lira direciona em relação ao Planalto não são só sobre questões pessoais ou de um microgrupo de parlamentares com quem ele conversa lá no Congresso. Ele virou um grande líder de uma massa de parlamentares que antes negociavam no varejo com o governo e, naturalmente, quando você negocia com um deputado só, o governo tem mais peso nessa negociação. O ministro deixa o deputado lá tomando chá de cadeira de 2 horas, recebe, diz que não vai atender a emenda dele e tudo mais. Quando todo mundo se uniu e deu poder ao Arthur Lira, para o Arthur Lira agir em nome desse grande grupo de deputados que tem muito voto na Câmara, a conversa passou a ser outra. Então, não é que exista uma grande crise em andamento. Existe, na verdade, esse momento da política de você jogar a pressão da narrativa, como essa palavra ficou famosa aí numa outra gestão, da narrativa do momento, você cria narrativas para jogar pressão de um lado para o outro. O que a Câmara está fazendo, provavelmente, é isso, porque não adiantava nada o Haddad sentar com os líderes hoje. Vamos decidir o quê? Discutir o quê? Está começando o jogo. A bola ainda vai rolar, tem que colocar a bola no chão, conversar, tem pendências que vieram do recesso parlamentar que ainda não foram resolvidas. Então, na política você se reúne para conversar quando você consegue resolver. Quando você percebe que vai sentar, discutir e sair sem nenhuma resolução, é melhor não fazer, porque o jornalista vai estar lá na porta e vai perguntar, e aí, o que vocês resolveram? Não resolveram nada. É isso. Mas no Hoje Senado... não resolveu nada. Mas no Senado está confirmada a reunião às 4h30 com os senadores, né? Acho que o clima lá está um pouco mais tranquilo, né? Mas lá é um chá da tarde, lá a coisa mais tranquila, o Pacheco ajuda, fala de democracia, faz tabelinha com o Lula. Sim. Foi lá ontem conversar com o Lula já no Planalto. Tem uma receptividade maior que te permite ficar à vontade para discutir futuro sem grandes compromissos. Então, você... Por favor. Não, e eles estão atuando ali de forma estratégica, né? Fernando Haddad e o Pacheco, eles estão conseguindo trabalhar bem em conjunto, né? Para ambos os lados, né? Teve esse primeiro atrito no início do ano que o Pacheco disse uma coisa, o Haddad falou que não era bem assim, mas de maneira geral, o elo da Câmara mesmo, para iniciar grandes discussões ali para o governo importantes é o Senado, porque o Pacheco tem adotado essa postura de fato de cooperar. A Câmara tem... por natureza da formação do que é a Câmara, ela tem uma infinidade de interesses que são muito mais difíceis de você conciliar e de produzir essa paz que tem no Senado. O Senado ali, 81 senadores, 3 por estado, cada um tem uma demanda, mas no final das contas ninguém gosta de dar, sabe, o negócio é mais tranquilo, as conversas se dão, você cobra, mas de maneira geral o jogo flui melhor para o governo no Senado, porque ali não estão presentes essas animosidades que o Arthur Lira tem que lidar na Câmara. Ele é presidente da Câmara muito mais por um grupo de parlamentares que não se identificam com o governo Lula do que por essa grande base que o governo Lula sonhou em formar e não conseguiu até hoje. O Pacheco não. O Pacheco tem ali uma oposição que cobra, que reclama, mas a própria oposição no Senado não está cobrando o governo, está querendo brigar com o STF. Então, de maneira também que inteligente, o Rodrigo Pacheco está ditando a pauta para esse lado. Enquanto isso, ele vai tabelando com o governo os assuntos que interessam, porque para ele é importante pessoalmente também. Ele está ali, a gente viu no ano passado, o quanto de capital político ele foi reagrupando ali para o grupo político dele em Minas Gerais, a partir do momento que o Lula transformou o Pacheco no grande interlocutor da negociação da dívida do Estado. Que isso foi uma arma ali para o Pacheco fazer uma sombra ao Romeu Zema, e então tá tudo muito azeitado ali no Senado. Aí dá para tomar café, entendeu? Dá para comer um bolinho, né? Vai conseguir. A gestão vai ser tranquila, né? Agora, enquanto a gente conversava, o Thiago Faria, que é o nosso editor-chefe aqui do site, já me atentou aqui para uma mudança da manchete que vocês trazem aí no radar. Reunião entre Haddad e líderes da Câmara sobre pauta econômica é cancelada. Tá aí a informação apurada e confirmada por vocês. Agora, Boninho, claro, né? A gente combinou os assuntos antes de entrar no ar e vamos ter que mudar algumas coisas no meio do caminho aqui. Porque tem uma pesquisa, tá aí até no site, se a gente quiser mostrar, mostrando a aprovação de Lula sobe e bate 52% em janeiro, já que a gente está falando de economia, né? Mostra Atlas Intel.
O governo recupera a popularidade do início da gestão. Eu também não vi os números ainda, só para a gente comparar o que foi feito, o que tinha de número, se cresceu ou não. O ano começa com uma boa notícia para o governo. A aprovação foi de 50% em novembro do ano passado para 52% em janeiro, segundo essa pesquisa da Atlas Intel, que foi divulgada hoje. De acordo com o levantamento, a quantidade de brasileiros que desaprovam a gestão caiu de 47% para 43%. E aí o diretor da Atlas Intel, que é o Andrei Roman, atribui isso à melhora no cenário econômico. E é aquilo, né, Bonin, não tem jeito. A economia vai bem, a avaliação de governo, seja qual for, já melhora, né? E a gente tem um fator muito importante da época, né? Começo de ano, todo mundo começa mais otimista. A gente mais animado, aqui, né? É a virada mais do animado. ano. É isso, porque vai dar certo. É inerente da natureza humana que você acredite. Senão não tem nada para você sair da cama de manhã e continuar. Então está todo mundo apostando que, de fato, tanto no agronegócio quanto no setor industrial, que, de fato, as medidas que foram anunciadas no ano passado, né, essa política industrial, enfim, mais incentivos e tudo mais para a indústria, um plano safra histórico esse ano também para os agricultores, uma série de outras medidas que o ministro Carlos Favaro lá está organizando, como você reaproveitar pastagens inativas para plantar, para ampliar essa capacidade de produção do país, incentivos financeiros em diferentes linhas de crédito, tanto nos bancos estatais quanto nos outros bancos que fazem parte dos programas do governo. Então, tudo isso contribui para esse cenário, que é muito tocado por investimento. Se está investindo, provavelmente está gerando emprego. Se está gerando emprego, está gerando renda. Se a renda está crescendo, todo mundo está feliz, inclusive porque essa semana é de carnaval, né, Marcelo? Então está todo mundo otimista. E a imagem do governo melhora. Daqui a pouco, a hora que o ano pega de novo, a gente tem que ver se isso sustenta. Tá todo mundo no clima dos bloquinhos, né? Do samba, aquela coisa gostosa. Eu gosto bastante. Você gosta, Boninho? Eu gosto. Eu já não vou com tanta frequência para bloco, mas já fiz os meus carnavais por aí Já renderam, né? Tem uma mensagem do Ali: não tem mais como assistir e ouvir sobre política no Brasil, tem que ter estômago. Tá aí, ele não tá muito otimista, ele não tá no clima do carnaval. A polarização faz isso, né? Tem isso também. O Júlio, enfim, tem umas mensagens aqui. Aquelas mensagens que forem bem educadas, eu leio, né? É que tive que dar uma filtrada aqui para não ler bobagem aqui no ar, né? Agora, Boninho, vamos continuar aqui, só para a gente ir finalizando já. Agora eu não vou achar. Vocês fizeram uma reportagem no Radar sobre o erro do PT de ter chamado a ex-prefeita Marta Suplicy, né, que se filiou, voltou ao partido na última sexta-feira, com evento, inclusive, com a presença do presidente Lula, de chamar ela para vice na chapa de Boulos. Por quê, hein? É isso, esse material está na edição de Veja dessa semana, que está nas bancas. A gente conversou com diretores de pesquisa, inclusive com um que está muito evidente nesse momento, acertou bastante nas últimas eleições, que foi o Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, e ele que faz essa reflexão, que a Marta Suplicy, ela é muito semelhante ao que o Boulos já entrega para o eleitorado que atrai de votos lá em São Paulo, porque ele faz uma analogia de que o Boulos, nesse momento, precisaria daquilo que o Lula, lá em 2002, quando estava concorrendo, conseguiu, tendo José de Alencar de vice. Boulos precisa de um empresário que agregue credibilidade, que faça com que Boulos seja aceito em setores hoje que enxergam a candidatura e o projeto dele com extrema desconfiança. Um empresário experiente, que tenha ramificações nessa parte da sociedade que o PSOL não entra. Esse seria o cenário, segundo esse diretor do Instituto de Pesquisa, mais adequado para o PT. Por que ele diz isso? Porque ele fez, naturalmente, uma série de pesquisas desde que o nome da Marta começou a circular e percebeu pelos números que ela não agrega votos. A Marta, segundo ele, por uma ironia da política, seria uma excelente vice para o Ricardo Nunes. Ela agregaria para o Ricardo Nunes justamente onde o Ricardo Nunes não consegue voto, que é nesse campo mais à esquerda, mais progressista. Boninho, e desculpa te interromper, e que inclusive isso foi cogitado, né? Que o PL não gostou muito dessa ideia. É porque é impossível conciliar que você tenha no mesmo barco bolsonarista e petista, né? Ou bolsonarista e progressista. A agenda não é
o prefeito Ricardo Nunes tem essa missão de conseguir votos em ambos os espectros, mas ele, até como dizem os aliados, prefere ter os votos do bolsonarismo, mas não ter o Bolsonaro, vamos assim dizer, na campanha. Olha, você está comigo, mas nem muito, né? Ó, só não aparece, fica em casa e tal, no palanque não precisa vir. Sabe? É mais ou menos Eita, perdemos. Ah, não, voltou. A gente perdeu rapidinho o seu contato, mas voltou rapidinho. Olha, fica aqui. A gente precisa dos seus votos, mas não aparece junto comigo na foto, né? É isso. E ele fala também o seguinte, que a Tabata, por exemplo, precisa de um cabeça branca, uma figura velha, experiente, porque ela é a juventude. E Sim. Você fez uma bela entrevista com ela nas Páginas Amarelas, e fica evidente isso, que ela tem muitos planos, ela tem um discurso ali que desvia da polarização, falando sobre essa contraposição entre os universos, né, que ela convive, que é a pobreza onde ela mora, as simplicidades, as necessidades, com um mundo rico e cheio de oportunidades que ela frequenta como parlamentar, que ela tem o conhecimento disso para tentar propor políticas que façam com que esses dois mundos se encontrem de alguma forma. E a pessoa mais experiente como vice, para ela, agrega, porque ela precisa mostrar para as pessoas mais velhas que olham com desconfiança para a juventude, que ela também não está sozinha no jogo. E o Datena cumpriria esse papel, você acha? As fontes que eu converso, Marcela, olham com desconfiança, porque o Datena, ele, apesar de ser uma figura experiente, mais velha, ele não tem experiência na política, né? Não é um político. Tanto que em diferentes eleições, o que a gente assistiu foi ele anunciar e desistir, porque parece até que o Datena tem um certo medo da política, porque você entra na política, você está sujeito a devassa, a ataques, e nem tudo tem psicologicamente esse preparo nem toda pessoa tem esse preparo psicológico para aguentar esse tipo de coisa, né? O Datena está com a vida feita, precisa mesmo entrar nesse tipo de universo? O compromisso dele, que ele diz ter, né, com as questões públicas da cidade e tudo mais, levam a Tabata acreditar que ele é um bom parceiro de chapa, mas isso é uma coisa vista com muita desconfiança, porque, vamos lá, ganharam a eleição. O Datena, ele tem uma imagem ali, ele vai ficar embaixo da Tabata, como é que vai ser essa relação, como é que vai se dar no dia a dia essa vaidade da política que naturalmente surge quando você está num projeto desse tamanho, né? Pois é, a gente fica imaginando ele como vice, né? Ele que está sempre acostumado a ser a estrela, né? A ser o apresentador. É difícil de imaginar. Agora, Boninho, só para a gente encerrar, eu acho que tem dois aspectos aí dessas viagens, né, que o presidente Lula tem feito, já tocando aí as eleições municipais, né? Já dando andamento a essa pré-campanha aí junto com os candidatos que ele apoia. Ele esteve aqui em São Paulo, né, na sexta-feira, para participar daquele evento no Porto de Santos, com o Tarcísio de Freitas. Teve aquele embate. O governo de São Paulo vai participar da obra do túnel Santos-Guarujá ou não? E, no fim, acabou entrando ali. Eles fizeram esse anúncio juntos, né? O que agradou bastante Tarcísio. Lula fez elogios, teve ali um clima totalmente ameno, a gente fica imaginando como que o Bolsonaro olha isso. E aí, vocês até fizeram no radar, né, esse roteiro que o Lula vai fazer. Agora ele está no Rio de Janeiro, depois ele vai para Minas. E no Rio de Janeiro, isso eu estou vendo agora junto com vocês, viu? Cláudio Castro elogia Lula e é vaiado em evento ao lado do presidente. Então ele esteve lá na Baixada Fluminense para uma cerimônia do Minha Casa Minha Vida, que o governador do Rio participou. E teve também afago, né? E a gente lembra que Cláudio Castro apoiou o ex-presidente Bolsonaro. Estava em outro palanque nas eleições passadas. Como que você vê, né, o bolsonarismo vendo esse movimento, né, de governadores ali flertando com o presidente Lula? Marcelo, não tem muito o que fazer. O presidente Bolsonaro hoje não tem função pública, está inelegível, e o único espaço que ele tem de atuação política é aquele embate nas redes sociais, em que ele critica o governo, critica ações da base do governo, mas ele só ganha eco se alguém responder, senão ele fica conversando com o público que normalmente já conversa com ele. A questão toda é que o presidente Lula está usando, e de maneira inteligente, que ele é o presidente de fato
e precisa, por dever institucional do cargo, de ter esse diálogo federativo com os governadores, coisa que o Bolsonaro não fez quando pôde fazer. Lá atrás a gente viu, ele tinha brigas com o governador João Dória, ele não conversava com o Witzel no Rio de Janeiro até que o Cláudio Castro chegou. Então tem uma série de questões que a política ela é feita de diálogo. Nessa mensagem que o Lula mandou para o Congresso ontem, ele pregou claramente ali o diálogo com forças políticas, independentemente de filiação partidária, sem olhar a filiação partidária. E é o que ele está querendo mandar de mensagem agora, é isso. Ele vai lá no Rio de Janeiro, se encontra com o governador Cláudio Castro, inaugura a obra de vídeos, mostra que as duas instituições, as duas forças estão trabalhando unidas pela população e o eleitor que julgue quem está fazendo o seu papel. Isso, de uma maneira mais indireta, deixa em segundo plano o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Lula foi muito aconselhado a parar de falar do Bolsonaro. Porque é o Lula que puxa. Quando o presidente da República escolhe alguém que não tem cargo público, que não tem nenhuma função no país, para inimigo, ele está elevando essa pessoa para o mesmo nível, dando poder, então, para essa pessoa, para ela continuar sendo um interlocutor influente no noticiário nacional. O que o Lula está fazendo agora, não. Ele está lidando com as pessoas que são do campo bolsonarista. Ele vai lá em Minas Gerais, já convidou o Zema para ir também, no palanque dele, para ter uma relação de estadista. Que é isso, você não pode, a filiação partidária do governador não pode vir primeiro. Tem que sempre ser as relações entre o governo federal e o governo estadual, porque, no final das contas, a população é que sofre quando essas brigas políticas tomam conta, né? Com certeza, né? É extremamente positivo, né? A gente ter movimentações desse tipo. Bonin, muito obrigada. Sempre bom contar com você aqui no Ponto de Vista. Até uma próxima. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Valeu, gente. Gente, só para a gente terminar aqui, duas mensagens do Thiago Brescio. Boa tarde a todos os amigos de Veja, Ponto de Vista. E também tem uma mensagem da Jaciara. A Jaciara Santos, que diz o seguinte: a cesta básica do Brasil está muito cara e não dá para a gente viver com esse salário pouco. Obrigada pela mensagem da Jaciara. Tem outras mensagens aqui do Nailton. E é isso, gente. O Ed também mandando mensagem. Obrigada pelas participações, pela sua audiência. A gente volta na terça-feira que vem. Aliás, na terça-feira que vem é carnaval, não teremos o Ponto de Vista. Então a gente volta no dia 20, na outra terça, às 2 horas da tarde. Obrigada pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau.